Olha, eu vou começar o culto hoje, eu acho que escandalizando vocês. Se preparem. Estão preparados? Não é escândalo tão assim. Tem uma canção popular que eu acho que todo mundo já ouviu, hein? E ela tem tudo a ver com o que eu vou pregar hoje. Com uma passagem, com um livro da Bíblia. Com um livro da Bíblia. Vamos ver quem adivinha. Eu vou só o refrão aqui da canção, tá? E eu vou dar o refrão da canção. E você tem 10 segundos para descobrir qual é o livro, qual é a música, qual é a mensagem, o texto bíblico. Que coisa doida, hein? Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúmes e estou enlouquecendo. Qual é o livro da Bíblia? Oséias. Matou a charada. É ou não é? Tem ou não tem a ver? Tem ou não tem a ver? Eu me apaixonei pela pessoa errada. Quem? Oséias. Se apaixonou por uma mulher adúltera, por uma prostituta cultual. E quem se apaixona pela pessoa errada, sofre ou não sofre? E quando vê a esposa, no caso de Oséias, ele viu a esposa com seus amantes. É de partir ou não o coração? Dá raiva? Sofreu. Dá vontade de romper, acabar? E é justo que se rompa, que se acabe com um relacionamento assim? É, totalmente justo. Vou te esquecer, não quero mais saber de você. Mas o Oséias estava apaixonado. Tão apaixonado que ele dizia coisas, não quero mais saber de você, acabou, é o fim, então fica lá com os teus amantes, vai quebrar a cara, você vai se dar mal, mas vai ser bem feito e tudo mais e tal. E de repente, lá estava ele todo derretido de novo por ela, porque ele era simplesmente apaixonado. Amava de montão aquela mulher. Como é que começa? Vamos lá para o livro de Oséias. Esse é um livro muito interessante na Bíblia. Capítulo 1. Aqui parece uma ordem mesmo de Deus. Vá e case com uma prostituta. É que o coração dele bateu forte por aquela mulher. O coração dele foi inclinado a ela. E ele se apaixonou por ela, se casou com ela, teve 3 filhos com ela. Mas de cara, eu diria já, basicamente na lua de mel, essa mulher já estava aprontando. O Oséias, ele não conseguia desistir daquela mulher, tal era o amor que ele tinha por ela. E isso exemplifica a relação de Deus com o povo de Israel. E o Oséias vai ter 3 filhos com essa mulher. E cada vez que ele tinha um filho, a mulher estava com um amante diferente. Ele ficava tão invocado que ele botava um nome de desaforo, o nome que representava aquela relação, o produto daquela relação, que devia ser uma relação amorosa, de fidelidade, acabava sendo, então, comprometida pela infidelidade da mulher, e o resultado, o nome do filho. O primeiro nome do filho era Jezrael, que é, de fato, um local geográfico em Israel, mas que teve muita violência, teve muita coisa ruim acontecendo em Jezrael, e o significado do nome tem duplo significado. Deus semeia ou Deus dispersa. Olha, tem esse significado de dispersão. Ou seja, já era, é o fim, então vai embora. Entendeu? Então o primeiro nome do filho é esse, sabe, essa expressão. Chega, é o fim. Já foi demais, você abusou, tirou partido de mim, abusou, não quero mais saber de você, Jezrael. Aí tem o segundo filho, veja lá,
Versículo 6. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha, no caso agora. Então o Senhor disse a Osés: ponha nela o nome Lo-Ruamá, que significa não amada mais. Não voltarei a ter compaixão da casa de Israel. Nossa. Abandonou? Não amo mais? A Gomer ficou grávida mais uma vez. Ponha nele o nome de Lo-Ami, que significa não mais meu povo. Gente, 3 nomes terríveis. Vai embora. Não te amo mais. Você não é mais minha esposa. Você não é mais meu povo. Representando a relação de Deus com Israel. Chega, é o fim. Agora veja a tensão, veja que coisa impressionante. O versículo 10 começa com que palavra aí na sua versão da Bíblia? Todavia. Mas já não era o fim? Já não mandou embora? Já não disse não amo mais? Já não disse, olha, não é mais minha esposa, não é mais meu povo? Já era, acabou. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, e quem disse isso foi o próprio Deus, no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Mas que mudança de humor esse Deus instável. É muito interessante. A ira de Deus dura um momento, mas as suas misericórdias duram para sempre, né? Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Israel. Ué, mas não era o fim de Israel? Agora restauração. Esse nosso Deus está revelando o coração dele aqui. Ele é justo? É. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Mas ele é rico em misericórdia, em compaixão. Aí vai para o capítulo 2. Vai subindo aqui comigo. Vamos mais adiante. Capítulo 4. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar estão morrendo em decorrência de tamanho pecado ali na nação de Israel. Deus acusa aqui os sacerdotes, corrupção tomou conta de tudo, e aí ele chega no versículo 6, ainda protestando, diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. No versículo, a gente pode continuar lendo. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Bom, versículo 12. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Olha como Deus está chateado. Versículo 13, sacrificaram nos altos dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Já no final do versículo 14, e um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição, porque estão se afastando de Deus e a consequência é a desgraça, porque só em Deus há bênção. Bom, capítulo 5, está acompanhando aí na Bíblia? Eu já vou direto para o 11.
porque o 11 é que tem algo muito interessante aqui para nós. Aliás, todo esse texto, mas a gente não tem tempo, né? Vamos para o 11. Deus está muito bravo, indignado. A ira do Senhor se levanta contra um povo infiel, rebelde. Chegamos no capítulo 11. Olha o que Deus diz aqui. A ira dele é contra o seu povo Israel. E é o que ele diz aqui? Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Está lembrando do nascedouro do povo. Está lembrando de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos descendentes de Jacó, da escravidão deles no Egito, de quando ele usou Moisés para trazer libertação. Do Egito chamei o meu filho. Ele está tendo boas recordações. Quando a gente... Você já teve alguma crise de algum romance, assim, alguma crise? Alguém já pisou na bola com você? Não conta muito. A gente pode ficar bem bravo, né? Bem indignado. Mas, de repente, a gente pode começar a lembrar de momentos bons, sabe? É isso que está acontecendo aqui. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Olha só como ele vai e vem nos sentimentos. Se isso não é assim uma maneira humana de expressar essas coisas, para a gente entender. Veja o versículo 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificava baalins e queimava incenso a imagens de escultura. Deus libertou o povo do Egito, chamou Moisés para o alto do monte, ia dar as tábuas da lei. Moisés vem com as tábuas da lei e o que o povo estava fazendo? Adorando o bezerro. Lembra disso? Esse tipo de infidelidade, de ingratidão, isso machuca, isso dói. Então, mas Deus está lembrando de coisa boa, mas de repente, no meio de coisa boa, se você já teve alguma crise assim, de relacionamento, sabe do que eu estou falando. Aí você lembra de uma coisa boa e fala, eu amo, daqui a pouco, não, mas é agora. Aí aumenta a dor. Tudo que eu fiz, tudo que foi, aí aumenta a dor. Quanto mais eu os amava, tanto mais se afastavam de mim. Aí a dor fica assim, multiplicada. A enésima potência. Versículo 3. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Vai lembrar coisa boa de novo. Tomei-os nos meus braços. Mas eles não entenderam que era eu que os curava. Olha só, né? Esse vai e vem aqui. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Foi para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço. E me inclinei para dar-lhes de comer. Isso aqui explica muito as mães diante de filhos rebeldes, né? O filho já aprontou bastante muitas vezes. E a mãe continua amando, um amor incondicional, estranho, que às vezes a gente não consegue entender, mas ela vai lembrar que ela amamentou, que ela se inclinou, que ela trocou a fralda, que ela cuidou, ela ainda vê com esperança uma regeneração, algo assim. E isso está sendo descrito nesses termos. Eu me inclinei, eu o ensinei a andar, quando caiu eu levantei, quando teve apuros eu socorri. Não voltarão para a terra do Egito. Aí você pensa que agora Deus está bacana com eles, né? Mas olha o que Deus diz aqui. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei. Porque se recusam a voltar para mim, a espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Então, Deus está aqui dizendo, olha, esse distanciamento tem consequência. Essa sua infidelidade vai trazer para você um juízo. Em vez de vocês serem escravos, como foram no passado do Egito, vocês serão escravos da Assíria. A Síria que vai dominar vocês. E isso porque vocês estão abandonando e virando as costas para aquele que um dia já te livrou do Egito e que podia te guardar
e te preservar, mas você não quer saber de mim, então eu vou deixar você seguir seu caminho e você vai arcar com as suas decisões. Aquilo que você plantar, você vai acabar colhendo. Agora, quando Deus diz isto, no versículo 7, olha o versículo 8. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Que diálogo é esse? Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz a Adimá? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta, não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, sou santo no meio de vocês, não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pombas da Síria, eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Aqui, ele já é uma profecia, que vislumbra a queda de Israel, que vai acontecer porque eles não vão se arrepender, infelizmente. Eles vão ser vencidos pelos assírios, serão dispersos, mas não serão destruídos. Deus os visitará e eles serão trazidos de volta da Assíria. Veja que ele usa, assim como do Egito, eu chamei, os que forem para a Síria, da Síria voltarão. E versículo 12. Mais uma expressão da ira de Deus aqui. Efraim me cercou com mentiras e a casa de Israel com engano. Fala de Judá. O reino estava dividido entre reino do norte e reino do sul, Judá e Israel. Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Judá não cai na mão dos assírios em 722 a.C. O reino do norte, Israel, cai. Porque não deu ouvidos à profecia de Oséias, de Amós e entre tantos outros profetas da época. Capítulo 12, versículo 2. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó segundo a sua conduta. Versículo 3. No ventre Jacó pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com um anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus e ali Deus falou com ele. Mais uma lembrança positiva do relacionamento de Jacó, Israel, dos antepassados da pessoa de Jacó, Israel, e desse episódio em que Deus abençoa Jacó, Deus abençoa Israel. A fidelidade de Deus aqui transcendendo a iniquidade, a infidelidade do seu povo. Versículo 6. Quanto a você, volte para o seu Deus. Siga o amor e a justiça e espere sempre no seu Deus. Mais abaixo, vamos para o capítulo 13, versículo 9. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. A sua ruína, Israel, vem de você, das suas escolhas, da sua infidelidade, mas só de mim o seu socorro. Versículo 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Olha que texto é esse que o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 15 para falar da ressurreição, para falar da segunda vinda de Cristo, da vitória de Deus sobre o último inimigo humano que é a morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está o inferno, a sua destruição? E versículo 16. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus, cairá a espada. Porque se rebelou, não se arrependeu, vai cair a espada. Mas então está assim, então está fadado à desgraça. Não necessariamente. Não há um decreto definido. Porque do capítulo 14, olha como é o último capítulo e como termina o livro de Oséias. As últimas palavras do
do capítulo 13. Samaria será levada. Não, Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus, cairá a espada. Capítulo 14. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Aí a palavra de Deus para Israel: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentam à sua sombra voltarão, serão vivificados como trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Olha que texto é esse. Ó Efraim. É uma outra maneira de se referir. Efraim, uma das tribos de Israel, né? É uma outra maneira de se referir à nação de Israel. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Sabe o que estava acontecendo? O povo de Israel estava adorando os ídolos. Em vez de orar a Deus, orava aos ídolos de pedra, de escultura, as imagens de escultura, de madeira, de pedra. E, de repente, eram atendidos e atribuíam isso ao ídolo. Acontece ou não acontece nos dias de hoje? E passam a ter mais lealdade para com o ídolo. E Deus está chateado com isso. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? A resposta qual é? É uma pergunta retórica. Nada a ver. Deus não tem nada a ver com os ídolos. Sou eu, Deus está dizendo. Você acha que foi o ídolo tal? Você acha que naquele dia, naquela experiência, foi o santo tal? Foi isso, foi aquilo, foi qualquer outra coisa. Deus está dizendo que o que eu tenho a ver? Só existe um Deus verdadeiro. O que ele tem a ver? O que eu tenho a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações. Sou eu que te abençoo. Toda honra e toda glória sejam dadas àquele que é. Os outros não são falsos. Mas Deus, por misericórdia, quando vê que você está aflito, que você está precisando de ajuda, e que você na sua cegueira recorre aos ídolos. E Deus, por misericórdia, te ajuda. E aí você vai lá e se afasta mais ainda dele, porque você atribui agora ao ídolo aquela bênção. Deus está dizendo: eu não tenho nada a ver com aqueles ídolos, mas sou eu que ouço as suas orações e te abençoo. Isso é interessantíssimo. Essa passagem eu acho fascinante. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio? Quem é sábio? Que entenda estas coisas. Quem é inteligente? Que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. E assim termina esse livro de Oséias. Um apelo à conversão. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tem a palavra de arrependimento. Que livro extraordinário. Um povo que se voltou para os ídolos, um povo que deixou de adorar a Deus e começou a adorar a criação, a criatura. Uns adoram o sol, outros adoram a lua, outros estão abraçados com a árvore, outros estão crendo em duendes, outros estão crendo em santo tal,
em outra coisa. Só há um único e verdadeiro Deus, a Ele toda a honra e a glória, e Ele nos chama ao arrependimento. Ele não quer castigar, Ele quer salvar. A tua desgraça você planta, mas a tua salvação vem de mim. Tudo que é de errado é a gente mesmo que causa. Mas mesmo quando a gente já praticou tamanha infidelidade e rebeldia constante e está prestes a ser destruído, o clamor de Deus é: volta para mim, porque eu te amo. E a gente não consegue entender a dimensão desse amor perdoador, cheio de compaixão. Um amor que a gente não consegue compreender. Um amor que transcende. Um perdão excepcional. Algo que a gente não consegue, de fato, dimensionar. Mas saiba do seguinte: quem é sábio e prudente, dá ouvidos. Porque senão, apartado de Deus, afastado de Deus, em espírito de rebelião, o final será a destruição. Será que Deus nos entregará a nós mesmos? Deus não quer que a gente esteja do seu lado forçosamente. O Osés não foi lá e raptou a esposa e bateu nos seus amantes e a trouxe à força para viver ao seu lado. Não. Violência, jamais. Agora, se você quer ir, vá. Se você quer voltar, aqui tem um coração misericordioso e compassivo, uma acolhida.